Toda travessia começa com um passo. E se você está aqui, talvez já tenha dado muitos. Eu sou Mariana, psicoterapeuta perinatal, mãe imigrante e criadora da Imigra Mama. E esse é o Histórias de Travessia, um espaço seguro para falar sobre gestar e maternar, longe do lugar onde tudo começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda a mais um episódio do Histórias de Travessia. Hoje eu quero te convidar a uma escuta especialmente cuidadosa, atenta. A história que vamos ouvir fala sobre o que acontece quando o lar deixa de ser abrigo, quando o amor se transforma em controle, quando a presença se torna ausência. A história que vamos ouvir fala sobre algo que muitas mulheres vivem, mas poucas conseguem nomear. A dor de estar presa em um lugar que deveria ser abrigo. São histórias que às vezes não têm gritos, mas têm silêncios longos. E esses silêncios também falam sobre medo, sobre solidão, sobre o desejo de ser livre. Antes de seguirmos, eu quero te lembrar. Esse podcast é um espaço de troca, de escuta e de cuidado. Ele é um espaço seguro. Cada episódio nasce de uma história real, enviada por mulheres que, como você, vivem a maternidade em outros territórios. Se você quiser compartilhar sua vivência, seja ela doce, difícil, confusa ou de recomeço, escreva para cartas@imigramama.com. Sua carta pode ser lida aqui de forma anônima e se transformar em farol para outras mulheres que ainda caminham no escuro. A carta de hoje chegou de algum lugar da Alemanha. Ela fala de amor, desamparo e da busca por ar. Uma travessia de corpo e alma. E antes de ler a carta, eu quero deixar uma orientação. Se em algum momento você sentir que o conteúdo desperta algo difícil, pause, respire, retorne quando puder. O que importa é que você se sinta acompanhada, porque aqui nenhuma mulher caminha sozinha. Agora sim, vamos para a leitura. Eu não sei exatamente por onde começar, ou por que eu escrevo essa carta. Talvez ela seja para mim mesma, para que eu consiga respirar. Vim para a Alemanha com uma mala cheia de esperança e um amor recente. Nos conhecemos pouco tempo antes. Tudo foi rápido, intenso, como se o mundo inteiro tivesse conspirado para que aquele encontro mudasse a minha vida. E mudou. Descobri a gestação poucos meses depois. Não foi planejado, mas também não foi negado. Achei que ali nascia uma família. Mas foi quando eu percebi que eu não conhecia de verdade o homem com quem eu me casei. O afeto virou frieza. O apoio virou cobrança. E a dependência financeira me prendeu num lugar de onde eu não sei sair. A gestação foi solitária, em um país estranho. Nas consultas, eu não entendi o idioma e ninguém entendia o que se passava dentro de mim. Meu corpo crescia por fora, quando por dentro tudo parecia ruir em silêncio. Hoje, nossa filha tem 6 meses e eu estou exausta. Vivo com um homem que não me respeita. Ele tem vícios que eu finjo não ver para evitar discussões. Tem outras mulheres, algumas eu descobri, outras eu apenas sinto. Não há mais vínculo, nem afeto, nem respeito. Hoje, o que existe
é uma prisão invisível. Eu sou dependente economicamente e eu não posso voltar para o Brasil com a minha filha. Ele precisaria autorizar e ele não autoriza. A lei me impede de levar minha filha comigo. Já pensei em fugir, já pensei em desistir, já me perguntei se algum dia terei uma vida que seja minha de novo. Eu sinto culpa todos os dias por essa tristeza que me invade. Mesmo quando eu olho para minha filha, a pessoa que eu mais amo no mundo. Eu queria poder dizer que eu tenho uma solução, mas hoje só tenho perguntas e a vontade urgente de ser ouvida, de ser cuidada, de ser livre. Talvez em algum lugar exista uma saída que eu ainda não consigo enxergar. Obrigada por escrever. Obrigada por confiar a nós um pedaço tão frágil e verdadeiro da sua travessia. Você diz que talvez escreva para conseguir respirar. E talvez seja exatamente isso. Às vezes, a palavra é o primeiro ar depois de muito tempo de silêncio. Sua carta é um grito contido. E ao te ouvir, o que ecoa em mim é a imagem de uma mulher que está tentando sobreviver dentro de uma casa que não acolhe. Um espaço que de fora pode parecer estável, mas que por dentro é cheio de medo, de cansaço, de solidão. Há relações em que o amor, aos poucos, vai se confundindo com controle. E quando isso acontece, a mulher começa a se afastar de si mesma. Deixa de se ouvir, deixa de se cuidar, começa a se vigiar o tempo todo para evitar o conflito, o julgamento, o abandono. Não é simples reconhecer quando a gente está nesse lugar. Às vezes, a dor vem disfarçada de rotina. E a solidão se veste de normalidade. Mas o corpo sente. Ele endurece, cansa, se cala. Até que um dia pede ajuda. E essa carta é um pedido de ajuda. Um gesto de coragem. Eu não vou te dizer o que fazer, mas quero te convidar a se perguntar: em que momento a casa deixou de ser abrigo? Quando o silêncio começou a doer mais do que a palavra? E o que ainda te mantém aí? O medo? A culpa? A dependência? A esperança? Essas perguntas não são fáceis, mas são caminhos de volta para si. Elas não exigem respostas imediatas, apenas presença e escuta. Você descreve uma cena que muitas mulheres vivem. Um tipo de sofrimento que não deixa marcas no corpo, mas sufoca a alma. Ele se infiltra nas relações do cotidiano. Se manifesta em palavras frias, em olhares que diminuem, em gestos de controle que roubam a autonomia pouco a pouco. E o mais cruel é que nesse cenário, o amor vira armadilha e o medo se disfarça de cuidado. A mulher começa a duvidar da própria percepção. Esse tipo de dor cresce onde não há escuta. Ela se alimenta de promessas não cumpridas, de medo, de vergonha, e se sustenta na crença de que talvez melhore, talvez mude, talvez eu consiga segurar mais um pouco. Mas o corpo sabe quando não está seguro e é preciso confiar nele. Mesmo sem gritos, mesmo sem empurrões,
Violência é tudo aquilo que tenta apagar a sua dignidade. E você não merece isso. Nenhuma mulher merece. Você está em um território difícil, longe das suas referências, com uma filha pequena, dependente economicamente e ainda assim tentando manter a esperança viva. Isso não é fraqueza, isso é resistência. Você diz que não tem respostas, apenas perguntas. Mas às vezes, o começo da libertação é exatamente esse: poder perguntar. Perguntar já é respirar. E respirar é o primeiro passo para seguir viva. Existem ciclos de violência que se repetem de forma sutil. Eles começam com o encantamento, passam pelo controle, depois pela culpa e quase sempre terminam no silêncio. É importante lembrar que dependência emocional e dependência financeira são fios da mesma teia. Quando uma mulher é impedida de decidir, de circular, de falar, de trabalhar, ela é aos poucos silenciada. Mas há caminhos possíveis. Buscar ajuda não significa romper imediatamente. Às vezes, é apenas abrir um canal de apoio, com uma amiga, um grupo, uma profissional ou uma instituição local. Muitos países da Europa, inclusive a Alemanha, têm redes de proteção à mulher em situação de violência doméstica e psicológica. Redes discretas, com atendimento em vários idiomas, incluindo o português, onde é possível conversar com segurança, mesmo que você ainda não saiba o que fazer. Você pode procurar abrigos, grupos de acolhimento e o consulado brasileiro, que podem te orientar juridicamente sobre guarda e repatriação. Você não precisa resolver tudo agora. E se reconhecer nesse tipo de relação já é um passo. E cada passo conta. Porque nenhuma travessia acontece de uma vez. Ela acontece de respiração em respiração. Talvez o seu próximo passo possa ser buscar informação. O silêncio alimenta o controle. A informação devolve o poder. E emocionalmente há algo que também pode te sustentar. Lembrar que a culpa não é sua. Você não criou a violência. Você sobrevive a ela. E se hoje você não consegue enxergar a saída, tudo bem. Às vezes, a esperança precisa ser emprestada. E é por isso que estamos aqui. Para lembrar que há uma rede invisível, feita de mulheres que te sustentam de longe. Você não está sozinha nesse processo de voltar a enxergar a própria força. Mesmo quando o horizonte ainda parece longe, há sempre um fio de luz. E ele começa na escuta. Agora, eu quero te propor um exercício. Se puder, feche os olhos por um instante. Respire fundo e solte o ar devagar. Sinta o peso do seu corpo sobre a superfície onde está. Sinta o contato dos pés com o chão. Leve a mão até o peito e perceba o ritmo da sua respiração. Repita mentalmente: eu estou aqui, eu existo, eu mereço cuidado e liberdade. Mais uma vez, devagar. Eu estou aqui, eu existo, eu mereço cuidado e liberdade. Perceba o corpo um
pouco mais leve. E se uma lágrima vier, acolha. Ela não é fraqueza, é o corpo dizendo que ainda há vida em você. Saiba que não há fraqueza em pedir ajuda. Há coragem em se cuidar. Se essa história despertou algo em você, acolha com gentileza. E se você vive algo parecido, lembre-se, pedir ajuda não é fracasso, é coragem. Existem redes profissionais e mulheres dispostas a te escutar. Você não precisa atravessar isso sozinha. Na Alemanha e em outros países da Europa, há serviços de emergência e de apoio para mulheres, inclusive com atendimento em português. No Brasil, o número é 180. No exterior, procure o consulado brasileiro mais próximo. E se você quiser compartilhar a sua travessia comigo, escreva para cartas@imigramama.com. Cada carta é um gesto de amor, uma semente de coragem, uma forma de transformar dor em palavra e palavra em vínculo. Siga o História de Travessias no Spotify e compartilhe esse episódio com outras mulheres que precisam se lembrar que o cuidado ainda é possível. Eu sou Mariana e esta foi mais uma travessia. Obrigada por estar aqui. Obrigada por confiar. Você não está sozinha. Se você vive na Alemanha e precisa de ajuda, procure o Serviço de Apoio a Mulheres. O telefone é 0800 116 016. O atendimento é em vários idiomas, 24 horas por dia, gratuito e confidencial. Esse episódio usou como base a carta real de uma ouvinte. Todas as reflexões foram elaboradas com base em princípios da psicologia e experiência clínica com gestantes brasileiras no exterior.